Batman é o Cavaleiro das Trevas que coloca o pavor no coração da bandidagem. Superman é um dos seres mais poderosos do universo. Lanterna Verde é um cara com o poder de superar grandes medos. Mulher Maravilha é definição de coragem. Então eu me pergunto, tem como deixar essa galera sem passar nem vento? O que poderia assustar os heróis da DC? Existe algo para assustar essa galera? A próxima saga da DC quer responder essas perguntas. A editora se inspirou em ninguém menos que o Fred Krueger para criar uma ameaça desesperadora, aterrorizante. Prepara o fraldão aí, porque até os super-heróis vão se borrar nesse vídeo. Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. Bom, os quadrinhos de super-heróis e os quadrinhos de terror sempre caminharam lado a lado, sempre. O Jerry Siegel, que é um dos criadores do Superman, ele começou na DC escrevendo histórias do Doutor Oculto, anos antes da estreia do Superman. Então, alguns anos antes dele pensar no Superman, estava lá, ele escrevendo contos de terror. E o Siegel também criou o Espectro para DC. Stan Lee e Jack Kirby fizeram muita história de terror para Marvel antes de criar um mundo de super-herói. Então tudo que você conhece desses caras casca grossa aí de criadores de super-heróis, pelo menos os clássicos, eles começaram a carreira como criadores de conto de terror. Então o terror, o medo fazem parte do DNA das revistas em quadrinhos de heróis. Sempre parece que os super-heróis são capazes de derrotar qualquer inimigo, né? Que é só largar a mão na fuça, tipo, mandar um rajadão de energia que acabou, tudo se resolve. Só que nem sempre é assim. E se o inimigo for uma força sinistra? Uma ameaça sobrenatural tá se aproximando da DC e a editora garante. Vai dar medinho em geral. Bora conhecer a saga Night Terrors. Mas antes, não esquece, mantenha a tua inscrição. Tá inscrito? Dá uma conferida aqui embaixo. Não custa, né? Sabe que o YouTube volta e meia tira alguns inscritos aqui. Então é muito importante pra gente que você mantenha a inscrição no canal com sininho. Sininho é importante para você ligar no que está acontecendo atualmente no cenário nerdístico. A gente sempre tá na frente, sempre atualizando vocês de tudo que tá rolando. São 3 vídeos por dia, né? Você não é obrigado a vir ver todos, logicamente, você nem vai conseguir. Mas a notificação vai te manter antenado. É isso que a gente quer. Obrigado por isso, você casca grossa. Vamos lá. Bom, mexer com o terror não é novidade para DC. A saga Noite Mais Densa trazia os Lanternas Negros, que é uma tropa de zumbis que servia ao Deus da Morte. O Batman que ria o multiverso sombrio era um conceito, apavorante. Recentemente, a gente também teve a saga Dark Crisis, que envolvia a Grande Escuridão, que é um mal primordial dentro da DC. Então a pergunta é, o que vai ser diferente agora? A DC garante que Night Terrors vai ser mais pesado. O evento vai durar 2 meses, entre os meses de julho e agosto, e vai envolver todas as revistas que a DC publica. Olha isso, é gigante. A editora deu carta branca para todos os roteiristas criarem histórias mais assustadoras para cada uma dessas revistas. Soltar o que eles tiverem de mais sombrio no coração. Eles querem realmente uma coisa apavorante. É tipo um Halloween fora de época. E além dessa grande colaboração entre os roteiristas, vai rolar também uma história central, um core, né? As revistas todas vão estar cobrindo, mas tem sim uma trama principal. Night Terrors vai mostrar Batman, Superman e Mulher Maravilha com um problema inesperado, um defunto. Capotaram um dos primeiros inimigos da Liga da Justiça e largaram o cadáver lá na Sala da Justiça. É claro que eles vão investigar esse crime. Quem é esse cadáver aqui, né? Como é que aconteceu isso? Só que essa investigação vai levar esses 3 heróis muito longe. Batman, Superman e Mulher Maravilha vão para além da Terra dos Vivos. Eles vão além da Terra dos Mortos. Esses 3 heróis vão parar no reino dos pesadelos. Como é que vai ser isso? Vamos lá. Aí quem explica é o roteirista Josh Williamson. Ele diz o seguinte numa entrevista, abre aspas: a maneira mais fácil de apresentar a ideia é como Fred Krueger versus heróis da DC, ou Pesadelo na DC Street. Não literalmente, pra ser claro. É muito maior do que um bando de adolescentes fugindo de um assassino homicida em seus sonhos. Este evento afeta a DC no futuro, e fecha aspas. Em Night Terrors, então, cada revista interligada vai mostrar um herói ou vilão tendo que encarar seus piores medos no reino dos pesadelos, entende? Eu já até vi um episódio assim no desenho, no antigo desenho de Super Amigos, né? Eles tinham que enfrentar, cada um enfrentava meio que um pesadelo. Vai acontecer isso agora. O que acontece então nesse caso vai ter consequências do chamado mundo desperto, entende? É o que acontece com o Fred Krueger mesmo. O que rola lá dentro do mundo dos pesadelos vai afetar a parte física. Então se o cara morre lá dentro, morre lá fora. Eu fico aqui pensando se a DC vai colocar o Sandman nessa saga também, já pensou? Por quê? Porque ele tem esse lance aí dele e tal, né? De mundo dos pesadelos. Vai ficar esquisito se a história não mencionar o sonho dos perpétuos de alguma forma. Tem que mencionar o sonho dos perpétuos. Ia ficar top. Por enquanto, a única confirmação que a gente tem é que o herói, o desafiador, vai ser um elemento central para resolver esse enigma. Quem é esse cara, Peter? Bom, para quem não conhece, Boston Brand era um acrobata famoso que foi assassinado durante uma apresentação. Aí, em vez de ir pra Terra dos pés juntos lá embaixo, né? O Boston Brand recebeu uma proposta de uma divindade. Continuar na Terra como um fantasma, um guardião contra as forças do mal. Ele se tornou, então, o Desafiador, que é o herói que não tem corpo físico. É só um fantasma mesmo.
mas que consegue entrar no corpo dos outros e fazer uma possessão. Faz uma baguncinha quando entra no corpo dos outros. O desafiador costuma estar presente em sagas místicas da DC. Então a gente vai ver como é que vai ser agora, né? Nessa saga Night Terrors. Acho que vai ser maneiro pra caramba. O roteirista Josh Williamson ainda prometeu um vilão cabuloso por trás disso tudo. O roteirista explicou o seguinte: também estamos apresentando um novo vilão extremamente poderoso em Night Terrors. Eu provavelmente o tornei muito poderoso, pra ser honesto. Mas ei, esse é problema dos heróis, não meu. Gostei, curti esse roteirista, assumiu o B.O., né? Pô, problema nem eu. Minha função aqui é criar problema pros heróis. Eu sei que julho tá bem longe mais ou menos, né? Mas a DC quer dar o pontapé inicial nessa saga já em maio. E vai ser de graça. Não, de graça nos Estados Unidos, né? A editora vai lançar um especial grátis no Free Comic Book Day, né? O dia livre da revista em quadrinho. É o dia grátis da revista em quadrinho, por isso que é grátis. Essa edição vai servir como uma amostra da saga Night Terrors. Nessa edição especial, a gente vai acompanhar Damian Wayne, que é o filho do Batman, indo dormir depois de uma noite inteira batendo em criminosos com o pai dele. Cansadão, né? Chapô. Aí o moleque é transportado então pra esse tal reino dos pesadelos e sofre horrores ali. O Damian Wayne é rodado, o Mequetrefe já mexeu com Força das Trevas antes. Esse cara, porra, é casca grossa pra caramba. O molequinho, mas casca grossa. Pior que Rei do Enerd. Tá no mesmo nível de Rei do Enerd. Só que ele sente que dessa vez ele tá lidando com algo muito mais sinistro do que qualquer coisa que ele já viu. Chegando em maio, eu vou ver se eu consigo trazer essa história completa pra vocês no Brasil. A DC nunca lança essas edições especiais gratuitas pra gente, né? Isso é maldade. Porra, DC. Por que só nos Estados Unidos, né? Bom, esse prelúdio que vai rolar com Damian Wayne, que eu falei pra vocês, vai acontecer na arte do casca grossa Chris Bachalo. Esse cara não fazia nada pra DC, tinha 20 anos. É o retorno do desenhista pra editora. Maneiro. E sabe por onde que o Chris Bachalo andou na DC? Por Sandman. Olha os caminhos se cruzando aí. Não é coincidência? Enfim, pô, eu fiquei no hype pra caramba aqui pra vocês. Lógico que eu tinha que trazer pra vocês isso, essa noção do que vai acontecer. Eu tô muito feliz com isso. É claro que eu vou acompanhar. Muito provavelmente vou trazer aqui no canal também. Espero que seja maneiro demais. Agora comenta aqui embaixo. Você acha que terror e super-herói são gêneros que combinam? E no cinema? Será que rola também? Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Vai topar ver essa saga comigo? Vai querer que eu traga a saga completa? Eu preciso desse feedback, galera. Bom demais. Não esquece, se inscreve, ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!